Olá pessoal, olá amigos, olá amigas, aqui com vocês mais uma vez para um episódio do Pode Sanear, o podcast da ABS RJ, Associação Brasileira de Engenharia Sanitária, Seção Rio de Janeiro. O título é longo, mas o nome é bonito. É bonito. Estamos aqui hoje com dois gurus meus, né? Aprendi com os dois aqui. Nós estamos aqui com o Dr. Luiz Antônio Barata. Antônio Barata Punaro. Tem o Punaro e o Barata ainda. Marco Antônio Barbosa. Eu já sou um veterano. Veterano. Dois engenheiros, Isso. colegas nossos, de origens diferentes, e que vão dizer aqui para nós como é que chegaram, né? Como é que foi essa trajetória, como é que chegaram nessa situação de hoje, em que desenvolvem um trabalho excelente com o podcast Papo de Engenharia, onde se trata de engenharia mesmo, tá propaganda no peito, onde se trata mesmo de engenharia, se conversa em engenharia, e também se busca, pelo que eu tenho visto na gravação de vocês buscam muito também os interesses dos engenheiros e dos empregados da área de uma forma geral. Isso é muito legal. E eu queria saber de vocês, vamos começar aí pelo Marco Antônio? Eu falo muito, é o melhor o Barata falar, porque eu falo muito. E eu vou direto. Então fala primeiro. Não, mas eu não vou conseguir ficar calado o tempo todo. Por isso que podcast comigo tem que ser os 3 dias. Mas pode... Diz um pouquinho da tua trajetória aí, como é que você chegou aí no Papo de Engenharia. Papo de engenharia é uma coisa assim, uma coisa assim. Como é que você quis ser engenheiro? Rapaz, ser engenheiro é um negócio complicado para mim, sabia? Porque eu era engenheiro, eu era advogado, eu era médico. E aí eu fiz os 3 vestibulares e só passei para engenharia. E fui estudar engenharia. E não teve outro jeito, era o caminho. E na minha época, era 1970... Eu sou do subúrbio do Rio de Janeiro, de Olaria, até hoje estou lá morando lá, e quando você é desses subúrbios, acontece o seguinte, quando você faz uma universidade, você se destaca pra cacete, porque é muito difícil naquele grupo de pessoas. Depois outros vieram e fizeram também, não tinha... Mas eu fui um dos primeiros a fazer engenharia. Aí fiz a engenharia 5 anos e meio, fiquei reprovado um ano. Meio ano, naquela época era 6 meses, aí você fazia o primeiro ano, Foi antes do crédito? Foi antes do crédito. E eu, antes de acabar com as turmas, que eu achava o delírio, aquele negócio de turma, né? Que eu entrei numa escola com os caras e saí da escola com os mesmos caras que eu entrei. Isso era o maior delírio. Joguei bola, tomei cerveja, batei papo, plantei aula, fiz de tudo um pouco com aqueles caras todos. E no final nós dispersamos, eu nunca mais vi ninguém. Eu acho que eles estão por aí. Só um cara que eu ainda me lembro que está aqui morando na ilha. Mas eu fui para a engenharia. Quando eu cheguei na engenharia, eu me lembro que o José Augusto Jesus Azevedo, que trabalhou no Inimetro, agora está aposentado. Tua origem é engenharia mecânica, né? É mecânica. Aí o Zé... Aí eu passei no profissional, já tinha... E agora, na época, você passava do profissional do básico pro profissional. Aí no profissional, o Zé fazer o quê? Eu falei, porra, Zé, eu acho que eu vou fazer civil. Ele, não, vamos fazer mecânica comigo, mecânica é bom, e o caramba. Então eu falei, porra, Zé... Mecânico, vou pegar aquele Milton, aquele professor de ar-condicionado, aquele cara é o cão chupando manga. Aí, não, mas daí nós vamos fazer mecânica dura, mecânica mole. Eu falei, pô, Zé, tá bom. Como eu estudava muito na casa do Zé, eu ia pra ilha, aí ia estudar lá. Eu falei, então tá bom, vamos fazer mecânica. Eu fiz mecânica com o Zé, nos formamos e tal. E eu comecei a trabalhar no Cais do Porto. Fiquei um ano trabalhando no Cais do Porto, logo que eu me formei, meu pai trabalhava no Cais do Porto, eu fui pro Cais do Porto. Eu fui trabalhar na oficina de guindaste. Toda vez que eu passo ali por cima do porto, eu lembro, só tem um guindaste. Eu tinha uns 50 guindastes. Hoje tem um guindaste lá, só para lembrar que o guindaste não é... Cada navio tem lá o seu guindaste e tal. Mas aí depois tu foi para o meio ambiente. Aí não, rapaz. Aí aconteceu. Meu pai um dia chegou para mim e falou assim, ô Marco, quer ir para o meio ambiente? Instituto de Engenharia Sanitária? Eu falei, eu vou fazer o quê? Quem, teu pai? Meu pai, é. Porra... Eu falei, porra, vou. Vamos ver o que é isso. Aí fui pra lá. Aí cheguei lá, um ano depois formaram a FEMA, eu já estava lá, fiquei a FEMA, virei engenheiro da FEMA. Aí fiquei no meio ambiente um tempão. Lá mesmo dentro da FEMA, eu fui chefe de oficina, fui chefe da parte de automóveis, como é que chama? Locomoção, oficina e tal. Fiquei uma época trabalhando nisso.
Depois voltei para o meio ambiente, aí fui para Friburgo, trabalhei 4 anos em Friburgo, saí de Friburgo, fui para Petrópolis, aí trabalhei 15 anos em Petrópolis. Foi fazer pós-graduação lá Foi na UERJ, aí a gente se encontrou. encontramos para casar. Renato já era um garoto novo e tal, igual a mim. Vamos ver quanto tempo tem, né? Tem tempo pra cacete. Aí com o professor Breno Marcondes lá na UERJ. E aí tá transitando nessa coisa toda, fiquei 35 anos, apaixonei por essa questão ambiental e fiquei 35 anos trabalhando no meio ambiente. Quando eu cheguei lá, eu tinha 21 anos, 22, e o mais velho tinha 32, 33. Novo. Não, o mais velho do Não, mais time, novo. 34, 35 anos, era o Roberto Mariano que ele conheceu. Certo. Era Roberto Mariano, tinha 35 anos e nós tínhamos 22. Era Era um garoto, time né? de garoto, time de rapaziada, tudo com tesão pra caramba, querendo fazer as coisas. E aí aquilo foi me atraindo, me desenvolvendo, eu acabei ficando por lá. Fiquei 35 anos nesse negócio, tive grandes pessoas. Hoje eu tento fazer uma homenagem, mas não consigo, que é o doutor Haroldo de Matos, que é o único presidente, é o único diretor vivo da primeira gestão da FEMA, mas o doutor Haroldo não quer participar do podcast, diz que não quer e tal. Mas aí eu estou levando, consegui achar o Carlos Henrique Abreu Mendes. Sim. E estou levando o Carlos Henrique Abreu legal. Mendes, agora dia 27, ou dia 20 ou 27, o Carlos Henrique, que é da minha época de garoto, um pouquinho mais velho que eu, pouca coisa, para falar sobre ele. Essa foi minha trajetória. Legal. Isso é bom, tá vendo? Era boa dele, hein? Boa. Eu vou até escrever um se livro. você levar o Haroldo, me avisa. Haroldo foi meu secretário, eu era diretor do interior da SEDAI, que a gente viajou por esse estado. O Haroldo era uma peça. Mas o Haroldo é uma pessoa extremamente Fechado, introvertido, fechado. Exatamente. Eu já usei vários amigos dele para tentar persuadi-lo, mas não consegui. Mas eu vou voltar a carga, Doutor Barata, e aí? E você? Conta pra gente aí. Renato, eu venho de uma família que o meu avô era engenheiro, mas na área da ferrovia, engenheiro civil, estudou com Mário Lago, com JG de Araújo Jorge, era uma mente brilhante, mas viveu pouco. O filho dele, que é meu tio, também estudou engenharia e se tornou engenheiro mecânico. Chegou até vice-presidência lá da rede ferroviária, mas eu, garoto, queria ser psicólogo, porque eu achava que eu queria estudar um pouco a mente humana, né? E aí a família toda em cima dizendo que psicologia não dá dinheiro, não vale a pena. Eu falei, tá bom, então você é arquiteto. Não, você vai ser técnico, você vai ser engenheiro mecânico. E eu caí para fazer escola técnica lá no Cefet, Maracanã. Fiz técnico em mecânica, né? Naquela época eram 4 anos, lembra disso? 4 anos. E aí eu gostei da área, e aí eu emendei depois a engenharia mecânica, que naquela época era engenharia industrial mecânica. Passaram alguns anos, eu fiz engenharia de segurança do trabalho já na UF, que é uma especialização que eu acho que todo engenheiro deve fazer, porque é uma coisa que ajuda a outra área. E trabalhei na área, 17 anos com carteira assinada, mas eu sempre quis ser empreendedor. Eu achava que a escola, de uma forma geral, não só o Cefet, como a UERJ, Fundão, a Estácio de Sá, a Cândido, sei lá, elas preparam muito os alunos para ser CLT. Sim. E aí, na hora que eu me formo, eu me vejo obrigado a trabalhar em algum lugar, porque eu não sabia, não tinha experiência, não tinha nada, mas isso me incomodou muito. Então, eu passei a criar algumas coisas ao longo da minha trajetória, junto com o trabalho de carteira assinada. Mas isso me incomoda, assim, me incomoda muito no sentido de pensar que aquele engenheiro está preso ali. Ele fica agarrado. Tem gente que gosta, mas no meu caso eu queria uma certa liberdade. E eu busquei no campo até da perícia judicial um pouco dessa experiência que é atuar mais fora daquele ambiente. Então hoje eu tenho uma empresa, eu faço consultoria na área de elevadores, vistoria predial, faço muita perícia judicial. Qual é a empresa? Contec Engenharia. Vou fazer a propaganda da empresa, né? Contec Engenharia. Já vai fazer, acho que uns 20 anos de empresa, Marcão. E eu sempre falo lá para os meus alunos, a gente tem que pensar, sim, na engenharia,
mas buscar essa área que quase não se fala nas faculdades. E eu entendo que seria talvez uma cadeira ou duas para trazer essa forma de pensar diferente, como ser empreendedor no Rio de Janeiro, no Brasil. Eu acho que o engenheiro é isso. A gente tem que gerar trabalho, gerar oportunidades para as outras pessoas. E, ao contrário, o que eu levantei, até o Marcão também acho que ficou surpreso, quem é mais empreendedor são os técnicos. Hoje, os técnicos, eles abrem uma empresa e contratam um engenheiro. E isso me incomodava muito há 15, 20 anos atrás. Quando ele não vira engenheiro. Hã? Quando ele não vira engenheiro. Quando ele não vira. Quando não vira, mas quando ele entra na área de CPJ, ele acaba não se interessando, ele prefere pagar o engenheiro. Então, isso é uma coisa que a gente tem que passar a olhar com carinho, ter esse cuidado, que o engenheiro tem que ser empreendedor. Não... assim, não é desprezar a carreira do empregado CLT, que todo mundo tem gente que gosta. Tem gente que... Eu tenho um amigo meu que trabalha no metrô e depois agora trabalha já em outro lugar. Ele fala, eu não consigo abrir uma empresa. Eu não vivo de cada perfil. Né? Não tem jeito. Mas isso eu trago porque a escola te condicionou a isso. Então, a maioria tem esse perfil de ser CLT. Sim. Nada contra quem é CLT. Mas você já tinha um perfil empreendedor, então mas já pensava aí, nisso. Pensava muito nisso e a gente precisa dar um empurrão nisso. Porque isso também demora muito. Eu não sou contrário a isso, mas de alguma maneira eu acho que você vem por dentro da CLT e depois você vira empreendedor. Também, pode Porque ser. você vem por uma empresa, depois você faz... Os caminhos são vários. Sabe, né? São vários. Eles vão são oportunidades. Você sair para ser empreendedor de cara é complicado. Cada 10, um acerta. É verdade. Agora, mas, Barata, você falou ainda há pouco da empresa do elevador. Elevador. Eu sei que vocês estavam trabalhando lá no CREA na elaboração de uma cartilha, né? Explica pra gente, que eu estava conversando lá e me disseram um negócio muito legal com respeito a isso, acho que valia a pena. É uma preocupação, porque eu estou no CREA desde 2005. Eu entrei como suplente do Sérgio Antônio Abonamã. É um grande perito na época, faleceu na Covid. E eu sempre pensei o seguinte, nós, conselheiros, precisamos fazer algo para ajudar a sociedade. E já fizemos N cartilhas fora do CREA, dentro do CREA. E essa última agora foi a cartilha para síndicos, mas voltada para a área de elevadores, né, que é hoje um calo, talvez, do Rio de Janeiro. É um problema que a gente precisa sanar. Com instruções. Né? E os síndicos, por serem leigos naquela matéria, ele precisa entender sobre elevadores, gás, vistoria predial, em situações que envolvem um prédio. Sim. E elevador, hoje, a gente até conversou lá com o presidente Miguel, em 2024 tivemos 3.000 acidentes. Loucura. É muito alto. A nível Brasil é o número 1. Eu não tinha notícia desse número. Não, porque eu busquei, como eu vivo nessa área de elevadores, eu busquei entender quantos acidentes nós tivemos ao longo dos anos. O único que me respondeu foi o Corpo de Bombeiro. Ele tem toda a estatística do estado do Rio de Janeiro todo, né? E aí, com isso, eu fiquei até preocupado. Pode ser acidentes simples, mas acidentes complicados. Então, isso envolve um cuidado em que o síndico, né, como gestor daquele prédio, ele precisa entender. Então, nós fizemos um bom trabalho, uma cartilha que foi lançada até lá na Semana Oficial lá da Engenharia, em Vitória, e que Miguel prestigiou. Eu acho que a gente precisa dessa força, dessa preocupação, né? E ficou uma cartilha suave, leve, e que já está rodando o Brasil todo. É legal. Eu estou recebendo aqui mensagens dizendo, ficou muito legal a cartilha, bacana. É lógico que pensar numa cartilha é algo simples. Sim, é simples, mas para síndico, não é para técnico, não é para engenheiro. É para síndico, moradores, entender
o que é o chamado elevador, né? Para quê? Para a gente tentar pensar lá na frente como mitigar esses acidentes que estão ocorrendo em grande escala. Eu acho que a gente precisa segurar isso. Você acha que ela está completa ou ainda tem algum desdobramento que vocês pretendem fazer nela? Eu acho que precisa fazer. Talvez algo maior agora, voltado um pouco mais para as empresas. Eu sempre bato na tecla que não há um plano de manutenção. Tá? O síndico ele cobra, mas a empresa ela não te dá o plano de manutenção. Então, você não sabe se a empresa está fazendo uma manutenção adequada ou não naquele equipamento. Ela diz que o teu equipamento está ultrapassado, está obsoleto, está velho, mas e a manutenção? Como é que está? Então, esses cuidados hoje é que a gente precisa tocar mais isso. Legal. Então, a gente vai falar, ano que vem, vai criar mais uma cartilha, mais um projeto, não só para elevadores, mas eu estou com umas ideias de trazer mais informações para a sociedade, porque esse é o nosso papel. Isso aí. Esse é o nosso papel. Ponto. Me acho. É isso aí. Legal, parabéns, pô. Parabéns. Valeu, eu acho que é obrigado. uma... Mas ele sabe disso, que ele aprende muito isso com a gente não faz essa porra. Mas nada modesto. Não, porque não foi. Ele estava. Porque essas coisas de produzir alguma coisa, eu acho que é isso mesmo. Eu acho que a ABS, eu acho que a associação que envolve engenheiros, que envolve arquitetos, que envolve técnicos, tem que ser uma coisa para a sociedade. Então, o tipo do Conselho Regional de Engenharia, eu acho que tem que ser uma coisa voltada para a sociedade. Tem que apresentar trabalho da sociedade, esclarecer qual é o trabalho da sociedade. A sociedade precisa conhecer o engenheiro de uma maneira maior, mais forte, saber onde eles militam e saber as coisas que eles podem servir à sociedade. Nós fizemos uma cartilha também sobre... Com ele também estava muito. Da autovistoria predial. Sim. Isso em 2013 que nós fizemos uma. Eu tenho ali. 2013. Depois fizemos uma só para gás. Autovistoria, inspeção predial de gás. E claro que não fui eu que fiz, porra. Né? O CREA fez, o Sindicato de Engenheiros fez, um grupo, várias pessoas, um grupo de pessoas acabaram realizando, e eu acho que é interessante. Porque, na verdade, esse é o serviço, a prestação de serviço que o Conselho pode dar à sociedade. O da autovistoria predial ficou muito bom. Ficou bem completo. A cartilha da inspeção predial ficou também, ótimo. Agora, é isso que eu estou te falando. As pessoas precisam conhecer qual é o trabalho que faz a ABS, qual é o trabalho que faz a Associação dos Agrônomos, a Associação dos Florestais, essas coisas todas. Precisa ser um trabalho que dê visibilidade. Por isso, eu acho que você, fazendo esse podcast, em que você traz essa discussão da área de saneamento e meio ambiente, eu acho que é primordial. Acho que é uma prestação de serviço que você dá à sociedade. Quando você traz gente aqui de alta qualidade para poder dizer como é que presta esse serviço de engenharia. A gente tem procurado seguir nessa trilha, mas a gente varia também, procura, né, dentro do ramo, a gente vai procurando, dentro da especialidade, vai procurando profissionais que possam, de alguma maneira, crescer. Mas vamos lá, me diz uma coisa aí, eu estou querendo saber, que é para aprender mais um pouquinho. Como é que surgiu o Papo de Engenharia? O Papo de Engenharia é um negócio assim, rapaz. Eu vou tentar ser franco com você pra cacete, para poder a gente ser breve também. Breve é difícil. Eu controlo ele aqui, Quando acaba a eleição pro CREA, que ele concorre contra o Miguel, ele perde a eleição. Não, contra o Miguel não. Tinha um grupo lá. Contra o Miguel e contra o Bogoceno. Tem a Nibolete, teve um grupo. A Nibolete, teve lá vários candidatos, ele concorreu. Acho que eu sou ele não perdeu a eleição, ele ganhou a experiência. Claro que a eleição sempre é uma vantagem. Não, a eleição só um ganha e os outros também ganham alguma experiência. Claro, mas você faz uma concorrência, você faz um contraditório, que é a eleição. Eu vou te falar uma coisa, para você entrar tem que ter muito peito, hein? Não é uma coisa simples como se apresenta. Para mim, qualquer eleição é muito complicado. Aí, na hora que você termina a eleição, eu chamei ele e falei assim: Barata, vamos fazer um podcast. Eu nem sei o que é podcast. Eu nem sabia o que era podcast. É isso que eu ia dizer, você não sabia, agora tu sabe pra chuchu. Eu sabia que era podcast, vou fazer um podcast. Aí ele falou: podcast? Vamos fazer 4.
A gente faz 4. Quanto é? Vamos lá, nós vamos um estúdio, o garoto era filho de um amigo nosso, aí o garoto fez um baratinho. Baratinho, não, cobrou lá, né? É um preço normal. Preço normal, e a gente alugou para fazer 4. Aí chegamos, eram 4, que eram 4 dias, que daria R$2.000 no final do mês. Aí depois eu não sei porque que aconteceu, a gente começou a fazer 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, estamos fazendo o número 70, amanhã fazendo o número 70. Legal. Quer dizer, eu não sei como é que é isso. E depois, o Renato, e você descobre isso. Você já descobriu isso, eu fui descobrir. Tem 3 facetas que eu costumo dizer que eu apontei no elefante, para dar um tiro no elefante, e acertei uma mosca que estava lá longe pra caramba, né? Aí o tiro saiu pela culatra do seu lado. Por quê? Porque assim, o que eu queria? Eu queria dar visibilidade a mim e ao Barata. Depois eu descobri que tem uma coisa muito maior do que isso. Quando eu conto a história do profissional. Aquele profissional tem uma história na engenharia. E eu registro aquela história dele. Aí depois eu descobri que eu estou registrando a história da engenharia. Quando eu convoco uma porção de gente, de diversos fatores, diversas facetas, de diversas mortalidades, e começo a contar a história. Aí eu falei, caramba, é muito melhor o que eu estava pensando, é muito melhor o que eu estou fazendo agora. Aí eu já pensei o seguinte, falei com ele assim, eu vou fazer um documentário. Em determinado momento eu vou ter tantos depoimentos que se eu arrumar alguém que possa fazer um roteiro, dá para fazer um documentário sobre engenharia. Que na verdade, você passou por lá, você contou uma história brilhante. O Joãozinho foi lá, ele contou uma história brilhante. E isso, na minha opinião e do Marcão, motiva essa garotada que não está querendo mais fazer engenharia. E aí nós criamos uma história, tá? É lógico que são cortes, né, de várias pessoas, talvez 70 pessoas, que contam uma história da engenharia. Isso a gente não tem no Rio de Janeiro. Isso virou para a gente uma coisa legal, boa, de escutar Luiz Pupi de Miranda, né, com 80 anos, contar uma história. O César Druck contou uma excelente história. Então, são pessoas com uma experiência grande na engenharia e que contaram por que optaram por ser engenheiro. Isso, para a gente não estava com isso em mente. Na nossa cabeça era criar mais uma representação, né, que a gente não tem uma representação política no Rio de Janeiro, e a gente estava querendo buscar esse papel, né, com alguém experiente para representar a engenharia no Rio de Janeiro, ou arquiteto, ou técnico, mas mais engenheiro. E acabamos descobrindo que alguns pilares foram surgindo nesse papo de engenharia. Dentre eles, a história. O porquê que você quis ser engenheiro. Você aconselha aquele garoto a ser engenheiro? Você fala, sim, eu quero que ele seja engenheiro. O Brasil precisa de mais engenheiros. E aí você entra na história de um movimento em que eu escutei há pouco tempo atrás que o Brasil está com um déficit de 500 mil engenheiros. Isso não pode acontecer. O Brasil quer crescer, ele quer evoluir. A gente precisa resgatar as pessoas que tenham experiência, que eu sempre falei isso lá na Mútua, que deveríamos ser consultores dos mais jovens, e esse jovem voltar e entender que a engenharia é boa. E as próprias empresas que contratam gente nova têm que usar o que tem lá de experiência para passar as informações, os dados para ensinar. Isso está morrendo. Você falou aí dos 500 mil. Você sabe que a gente tem uma informação de que nos últimos 6, 7 anos a gente está, as faculdades de engenharia estão botando metade do que botavam. Agora nós temos metade, estamos formando metade do que formávamos há 6, 7 anos atrás. É isso. E aí gera esses 500 mil. Isso acaba dando um certo upgrade na nossa discussão. Exatamente. Por que a gente quer discutir a evasão? Por que o cara entra na escola e no meio do caminho ele sai? Por que cálculo reprova tanto? Por que a escola, a aula não é atraente? Por que o menino entra na escola e se frustra quando vê aquela porção de coisa para cima dele, né? E cálculo, e tome isso.
Então a gente quis saber, nós entrevistamos vários professores. A gente tem que, exatamente, era nessa linha que eu ia dizer, a gente tem que procurar um meio acadêmico, os reitores. Tem vários professores. Procurar, né, para os de engenharia, principalmente. A UVA, por exemplo, fazer propaganda da UVA, que não é, a UVA, o professor falou que eles aumentaram mais 6 meses e eles recuperam um pouco do nível médico nos 6 meses. Tem gente que não gosta desse tipo de coisa. Gente que eu não acho que está errado. A escola, mas eu acho que é uma forma de você abordar. Já que o ensino médio é fraco e o ensino fundamental é fraco, você vai ter que dar algum tipo de forma... É importante uniformizar, né? Os alunos, quando entram, tem que ter mais ou menos o mesmo nível. O mesmo nível. Eles tentam fazer isso. Se você não fizer isso... Ele diz que dá uma aula, e a PUC também, o professor da PUC, diz que dá uma aula tentando se referenciar em coisas... Da vida cotidiana do cara. Quer dizer, para poder ele trazer, despertar, motivar a expectativa. Então, eu acho que isso que tem que ser feito. Porque, são várias discussões hoje. Por que desse ensino médio ser tão fraco hoje? Né? Aí chega no ensino fundamental, médio, aí chega na engenharia, você tem uma enxurrada de cálculo 1, física 1, resistência dos materiais, e isso deixa aquele aluno doido. E aí, no final, você vê para que eu vou aprender tanto cálculo 1, 2, 3 e 4 e aonde que eu vou aplicar tudo isso. Eu, por exemplo, eu não aplico derivada há muitos anos, integral há muitos anos, mas a gente tem que saber para formar a nossa base de engenheiro, aquela base mecânica, aquela base de fazer... o cálculo, mesmo não sabendo para que eu estou fazendo. A gente aprendeu muito. Na faculdade você aprende muita coisa, né? Muita coisa. Em geral, não dizem para você para que serve. Para que serve, mas eu questionei isso. A gente tem uma discussão, a gente vai aprendendo com as pessoas, sabe? Quando eu venho aqui, Renato, quando você vai lá, você está me ensinando mais do que... Está me ensinando como é que forma. Porque eu não sou engenheiro mecânico, trabalhei em meio ambiente o tempo todo. Você é de saneamento, o outro é de... florestal. Como é que eu vou, entendeu? A discussão, a pessoa que está falando sobre florestal vai me orientando numa discussão. Sim. E aí a gente vai melhorando as perguntas, vai melhorando os trabalhos, vai aprendendo, vai lendo e tal, para poder a gente desenvolver. E a gente tem chegado à conclusão que o curso de engenharia, ele precisa, não sei se reformulado, mas precisa ser melhor avaliado. Por que que a gente não consegue atrair os meninos para a escola de engenharia? Por que que a gente não consegue fazer com que os garotos tenham interesse em ir para a escola de engenharia? Eu cito um exemplo do professor Escavada, já morreu o professor Escavada da PUC, que me dizia, lá em 2003, 2004, 2005, eu andei pelas escolas de engenharia fazendo... fazendo entrevista com os professores da escola, e ele me dizia o seguinte: Marcos, se o Brasil crescer 5, 6, 7% ao ano, nós vamos ter um problema de falta de dinheiro para tocar esse crescimento. Esse crescimento precisa de gerenciamento, precisa de gente que gerencie isso. E isso, o engenheiro é formado exatamente para isso. E essa é a preocupação, continua sendo. Eu estava vendo agora, vão abrir no Ceará o INPA do Ceará, Instituto de Matemática Aplicada, o governo, matemática pura e aplicada. Eu não sei se essas metodologias são verdade, mas de qualquer maneira eu fico assim, surpreso que estejam preocupados com essa questão da engenharia. É fato. Olha, não é brincadeira não. A gente tenta também, dentro da associação, fazer um trabalho em cima disso. A gente tem lá um programa que se chama, a gente apelidou de JPS, Jovens Profissionais de Saneamento, e que tinha lá há 2 anos atrás, tinha 20 inscritos, e a atividade que se fazia com o JPS é um programa nacional, criado pela ABS Nacional. O que se fazia lá tem uma data, Dia da Árvore, vai todo mundo lá para a lagoa, plantar árvore, vai para o parque, não sei o quê, aí aquela turma ia. Aí tem um evento hoje de limpeza do Rio, lá não sei de onde, aí vai estar dentro do ônibus, vai para lá. Nossa, é legal. Mas é uma coisa com uma atividade pontual. Isso precisa ter uma... Aí a gente começou a trabalhar isso melhor. E veio esse dado da metade dos engenheiros saindo agora, metade de antes. Eu falei, porra, tem um programa desse. Pra quê?
gera uma despesa e uma data. Vamos trabalhando nisso. Arrumei 2 meninas lá dentro. São 2 diretoras hoje. Uma já era. Peguei as 2 novas, peguei as 2 e falei, ó, isso, vamos trabalhar, vamos fazer. Ah, legal, se animaram e começaram a fazer. A gente pediu para criar um projeto interno que a gente pudesse desenvolver, né? Vocês criem, trabalhem, chamam o pessoal, faz entrevista, conversa. E aí criamos 4 trilhas. Trilha da água, trilha do esgoto, trilha do meio ambiente, trilha de drenagem. E botamos o pessoal, começamos a trabalhar, botamos na internet, o pessoal fazia inscrição, tudo grátis. Faz inscrição, é grátis, pô, se inscreve quem quiser, o cara está fazendo corte e costura, se inscreve se tiver interesse. E o negócio é trazer gente, trazer jovem, de 18 a 35 anos. E isso abre expectativa, isso é oportunidade. De 18 a 35 anos, na internet, só. Começou a chover inscrição de Pernambuco, de Sergipe. A gente disse, não, pô, procura a Abs aí, porque não dá para você vir, você pode até participar, mas não é, a coisa não é pela internet. A gente até vai colocar e tal, mas a coisa é presencial. A gente vai visitar, a gente vai ter palestra. Você sabe, eu adoro isso que você faz. Só para chegar à conclusão. E começamos a fazer essas trilhas esse ano. Esse ano, no início do ano. Já tem o quê? Aí, hein? Já tem um monte eram de gente 20, fazendo. Eram 20. Não, agora já tem uns 1000. Não, 1000 não, mas tem 500. Chegamos nos 500. 500, não é um número Chegamos nos 500. razoável. É uma loucura. Uma loucura. Aí você, no último evento da trilha, acabou, visitou, teve palestra, conversou e tal, entendeu o que é, como é que funciona o esgoto, só para entender, ter noção. Aí a gente faz um happy hour com eles, né? Tem lá um guaraná, tem lá um salgadinho, não sei o quê, faz. Aquela turma, eram 80, 60, 100 que estavam presentes para essa trilha e que acompanharam. Aí faz um happy hour com eles, e aí você ouve, o cara fala, pô, eu não sabia o que eu ia fazer, agora eu vou fazer engenharia. Entendeu? Esse troço se realiza. Claro, realiza os dois. Pô, ele e você. Não, realiza porque todo quando mundo você tá faz esse tipo de abordagem, você realiza também. Realiza ele, você e o país. Você tem que. Agora eu vou fazer o seminário que a Abs fez. Saniari, perfeito. O que você achou? Barato não estava lá. Perfeito. Altamente organizado, com gente totalmente competente, uma garotada muito forte que me dá a sensação e o futuro de que as pessoas, que há futuro nisso, há uma revigoração das pessoas, rejuvenescimento. Não, porque você conhece muita gente nova, tinha muita gente velha, mas de alguma maneira ou de outra... Velho isso não, experiente. Era o único velho era eu só. Mas tinha muita gente experiente que de alguma maneira ou de outra tem um trabalho que atrai. Isso liga. Eu vivo dizendo assim, o sistema Confea, CREA, Mútua, precisa de gente como o Renato, precisa de gente que vá lá e realize coisas, que produza coisas, que vá, de alguma maneira, trazer gente para uma discussão. Entendeu? Eu falo pro Barato, não adianta. Ele faz uma cartilha, entendeu? Aí como é que ele lança a cartilha? Foi como a gente fez, a gente convoca dinheiro para lançar a cartilha do elevador. Aí a gente tenta fazer uma assembleia dos engenheiros para aprovar uma cartilha. Então a gente precisa, o sistema tem muito dinheiro, Renato. O sistema precisa ter gente que pense para poder trazer resultados, trazer coisas. Mas Renato falou aqui uma situação que eu acho que é importante. Nós, vamos falar CREA, né? E o Confea, nós estamos muito afastados de tudo. A gente precisa chegar nas faculdades, no MEC, no Secov, na ABAD. Aonde está a sociedade? Aonde estão os alunos? Nós precisamos chegar neles. E a gente tem essa dificuldade de chegar. Eles criam uma barreira para o CREA não entrar. A gente já tentou isso 1000 vezes. Nenhum engenheiro gosta de EAD. Nós pegamos 70 pessoas formadas do que você... Agronomia, não sei o quê. Nenhum deles fortaleceram a questão do ensino à distância para a engenharia. Mas o ensino à distância na engenharia é uma verdade, não tem como. Sim. Ninguém sustentou de que a engenharia possa ser feita à distância, porque a gente tem que levar isso para as universidades, a gente tem que ir lá. Sabe, eu acho assim, eu estava lá vendo o professor Benito,
Benito, que eu fui aluno dele. Pirou Pudarim. Você pegar o Benito e levar para a escola de engenharia, eu fico batendo no relógio aqui, para a escola de engenharia, e levar para ele explicar esgoto, tentar ver se ele... Entendeu? Claro, o cara que precisa ser referenciado. Tem pessoas... Ele é uma referência nacional. É uma referência nacional. Tu pegar essas referências... Fantástico. Eu estou levando Raimundo de Oliveira. Nós vamos fazer com Raimundo de Oliveira. Legal. O Raimundo de Oliveira, eu não sei como é que eu chamo ele. Falei, Raimundo, eu chamo você de quê? Professor, engenheiro, secretário, presidente, entendeu? Estou levando Luiz Alfredo Salomão, que era foi deputado, é engenheiro. A ideia do Salomão, o negócio do cacete, era formar gestor público. Sim. Ele tinha uma escola de gestão pública. Então, esses caras são os caras que estão aí, que precisam levar essa experiência. Diga. Na multa, porque eu fui diretor financeiro lá na multa em 2000 e... até... 2000 não sei quanto, 2000 não sei quanto. 6 anos. 23 acabou, então você volta 6 anos, que é 2017, por aí. A ideia era de criar uma universidade mútua. Para quê? Para aquele engenheiro que já estava aposentado, que já estava não querendo mais atuar, para ele se tornar ou professor ou consultor, financiado pela multa nacional. Isso era uma ideia para você não tentar competir com os jovens, mas os jovens, como eles não querem estar lá trabalhando, a gente acaba trabalhando novamente até para poder suprir aquela situação em que o mercado necessita. Mas você criar hoje uma estrutura para você se tornar consultor daquele determinado grupo, igual você fez, incentivou as pessoas a entender como é que funciona o saneamento. Isso é importante. Você é um consultor nato. Você é um consultor nato. Eu estou me tornando consultor. Tá brincando com a gente. Muito obrigado. É um elogio. Mas então, só que a gente precisa disso. Não, mas nós precisamos chegar naqueles jovens. A gente precisa. Existe brincando, mas é sério. Existe barreira. A gente tentou entrar no Secov na BAD, a gente não conseguiu. Não conseguiu entrar. Nas universidades a gente até entra. Conversa com um, conversa com o outro, mas não há um entendimento. Seria talvez o MEC. Então, o CREA ele precisa se aproximar mais. O CONFER, como o Marcão fala, é um sistema milionário. Tem muito dinheiro. A anotação é obrigatória. É obrigatório. Então, a gente tem que usar esse dinheiro para quê? Para voltar para o sistema de uma forma mais técnica, uma forma mais política também, eu acho que tem que ser também, mas hoje existe uma barreira em vários segmentos. Você sabe que agora vou fazer uma propaganda de um político, mas não é porque ele é engenheiro. Agora saiu a lei de auto-vistoria predial nacional. Uma lei nacional de obrigação de fazer uma auto-vistoria de prédio. Do senador. Ex-senador. Não, foi senador Crivella que fez a lei. Depois ele virou de senador, virou prefeito. De prefeito ele virou deputado. Sim. A lei é de 13, foi aprovada agora 12 anos depois. Eu estou até tentando ver se levo ele para o podcast para poder abordar esse tipo de discussão. Você levou 12 anos para ter uma discussão política. Você sabe o que eu acho, Renato? Eu vou terminar aqui para não... Eu acho assim, a gente precisa fortalecer a engenharia na sociedade. A gente só fortalece a engenharia na sociedade se a gente tiver representação da engenharia nos lugares certos. Entendeu? Assim, lugar certo. Então a gente precisa que os engenheiros, participem da questão política partidária. É necessário que ele entre aí. Para poder ele fazer. Hoje eu lendo, eu trouxe aqui. Se quiser, eu pego aqui. No Congresso Nacional temos 32 engenheiros, 32. 5 são senadores e 27 são deputados. Mas nenhum deles foi eleito pela engenharia ou pela tecnologia. Nenhum deles foram. Nenhum deles foram. Eleito pela engenharia e pela tecnologia. Mas lá chama. Mas não é a mesma coisa. O cara foi eleito porque ele entrou no agronegócio. Aí ele vai defender a engenharia e o agronegócio, ele vai defender o agronegócio. Eu estou querendo... Entendeu? Hoje está discutindo a Lei 1024. 1024 de 2020.
que é para mudar a 5.194, que é a Lei dos Engenheiros, de 66. Hoje tem uma nova discussão, está tendo uma discussão, uma audiência pública. Eu acho que a participação tem que ser mais. Eu acho que a gente participa pouco na vida política do país. Tem que ter, tem que ter. Gente, esse papo tá bom demais. Esse papo vai longe. Vai longe. Mas nós não vamos ter. Eu longe. tenho uma surpresa para fazer para você. Como eu conheço você há muitos anos, mas eu trouxe aqui uma coisa, eu queria que você desse um autógrafo. Na sua camisa? É, na minha camisa. Vou ter que achar que eu trouxe essa porra. Se eu não trouxe, vou passar vergonha. Mochila do Soéia, tem uma dessa. Aqui é uma camisa. Camisa brasileira, hein? Brasileira. Porra. Então, assim, o que acontece com isso? Aqui, eu vou te contar essa história aqui. Eu estava trabalhando na FEMA alguns anos atrás. Eu estava lá na Teresópolis. Aí eu era chefe da regional, da FEMA da região serrana, e eu fui, porque tinha uma reclamação da aplicação lá do negócio de grama, eles aplicavam veneno lá, eu fui com um cara que conhecia, e fui com o professor Vidocq, era um professor falecido lá de Teresópolis, que estava fazendo reclamação, eu fui lá na CBF. Aí o cara me deu essa camisa aqui, que segundo ele é dos anos 70. A minha filha, eu não entro mais dentro dessa camisa, com certeza, mas a minha filha usou ela um tempão e eu vou querer que você dê um autógrafo aqui nessa camisa, que você vai ser o primeiro, e depois eu vou pegar com todos os outros, que eu depois vou fazer um quadro, que eu vou botar na minha casa. Você vai me dar. Eu já estava aqui, pô, eu não joguei com a 21, então aqui. Segundo eles lá da CBF, essa camisa é uma camisa... Você usou a camisa? Não. Numa determinada época ele usou. Depois não... Eu comprei até uma caneta que não sai. Essa caneta escreve? Escreve, você queria que você desse um autógrafo aqui, você faz esse favor, que você vai ser o primeiro de uns 20 ou 30 ou 50 dos próximos podcasts que eu fizer, vai ter assinatura aqui. Faz esse favor. É uma honra. Eu acho que é outra caneta que tem que... Foi? Foi, essa caneta eu comprei própria para isso. É que Renato jogou bola por muitos anos. Tá. Muito bom. Muito bom. Muito obrigado, Renato. Você É muita honra, é muita honra. Você não esperava por isso, né? Não, essa eu não esperava, essa eu não esperava. Mas eu fico, porque eu acho que Renato é um daqueles que bate boa bola e é bom atacante. É uma daquelas pessoas que já joguei uma bolinha, já joguei uma bolinha. Daquelas hoje. pessoas que querem resolver o problema da engenharia no É verdade. Brincadeira. Com a engenharia a gente não brinca, é só coisa séria. Gente, foi um prazer imenso estar com vocês aqui, porra, cada vez aprendendo mais. E eu queria que vocês aí aproveitassem os minutinhos aí que nos restam. Resta ainda, né? Já disse que tem que ser rápido. Para que a gente pudesse encerrar e, de repente, marcar o segundo, porque esse primeiro foi rápido demais. Quando a gente olha, o tempo passa. Bom, Renato, é um prazer estar aqui com você. Você é uma pessoa muito conhecida no meio da engenharia, uma pessoa séria, trata a engenharia como tem que ser. Então, é uma honra estar aqui presente, junto com o Marcão, né, Marcão, que já te conheço já há uns 10, 15 anos. É um camarada que ele gosta de agir, ele tem uma ação muito forte na engenharia. Eu aprendi muito com um grupo, né, em que eu participei desde 2005. Eu acho que a nossa missão é essa, é fortalecer mais a engenharia. E você, Renato, é uma pessoa que está sempre buscando melhorar e fortalecer. É um prazer estar aqui, muito obrigado. Tá? Eu queria... Obrigado a você. Eu queria... Não, tá aqui presente. Outro dia, Renato, eu estava no almoço, lá na CEERJ, e outro dia, alguns anos atrás, aí estava sentado o Renato Almeida e o pai da Fernanda Abreu, o Armando Abreu, falecido Armando Abreu. E eu não sei por que essas coisas acontecem, eu estava numa mesa e que, de repente, foram levantando as pessoas que do almoço e tal, sobrou eu, Renato e Armando Abreu. Renato tem 90 e poucos anos, e o Armando faleceu. E aí eles começaram a contar como era a engenharia nos anos 60, nos anos 70, que eles participaram, né? Que os engenheiros tinham uma ascendência muito grande, as decisões dele eram muito fortes. E estava naquela época de derrubar derruba ou não derruba o elevado.
Aí eu sou um cara... Eu me emociono o tempo todo. Aí eu não posso nem falar muito, que eu acabo me emocionando aqui também. Aí o Fernando, o Abreu e o Almeida ficam me contando essas histórias. E eu achei, caramba, isso precisa ter registrado em algum lugar. E eu acho que é isso. Você tem essa responsabilidade, e eu, Barata, a gente registrar a engenharia. Se daqui a alguns anos alguém quiser fazer alguma coisa, né, com esse tipo de história, dessa coisa toda, está registrado na nuvem. O Barata disse que hoje não pode mais na nuvem, a gente tem que pegar e botar no HD, né? Porque se botar na nuvem desaparece também. Então a gente tem que registrar. Registrar essa história, porque é uma história extremamente rica. Muito rica. De pessoas que passaram por essa e deixaram. Até porque, como exemplo para esses garotos que estão chegando aí, aquele trabalho seu do seminário é nota 10. Eu não... Aquela é uma equipe, né? Importante. Mas, é uma Renato, equipe não que adianta. trabalha e sem ela a gente não faz. A turma foi sensacional. Você pode até não querer ter o louros da vitória todo para você, mas precisa ter uma cabeça legal para poder organizar isso em torno de você. Sabe que tem pessoas competentes que realizam, mas você precisa de alguma coisa ter esse... A turma é muito boa. Tá bom. Gente, obrigado a vocês. Obrigado realmente. A esquerda que é do coração. Alô, garoto, um abraço. Valeu. Cada vez aprendendo mais. Isso. E realmente é importante, Tá bom. muito importante a presença de vocês. Vamos fazer outros papos desses, vamos fazer. Obrigado. Pessoal, tivemos aqui hoje as presenças ilustres, Dr. Marco, Dr. Luiz Barata, que são pessoas que fazem um trabalho sensacional no podcast do Papo de Engenharia. Vocês não disseram, estão divulgando na internet? Na Como é que internet, tá? YouTube, Instagram. É isso. YouTube, Instagram. Então, agora, ele nem sabe disso, e você vai saber agora. Nós vamos, em breve, daqui mais ou menos uns 15 dias, lançar um blog. Tá vendo? Sobre papo de engenharia. Ele nem sabe que eu estou aí. fazendo agora Legal. uma surpresa a ele. Nós vamos lançar um blog Papo de Engenharia. Legal. Para quem gosta de engenharia, para quem quer saber da engenharia, como é que a engenharia se desenvolveu ao longo de todos esses anos aí, nós temos aí na memória do podcast Papo de Engenharia muita coisa para ser pesquisada, muita coisa para ser vista, muita entrevista legal, muita história legal. E aí eu convido vocês a estarem participando desses dois papos, o Papo de Engenharia e o papo do nosso podcast também. Gente, um abraço. Um abraço. Tudo de bom. Foi um prazer estar com vocês. Abraço aí, gente. abraço.